Oi pessoal, bom, hoje a gente vai falar sobre comparação de frações. Primeiro eu vou fazer um breve resumo para vocês do que são frações. A gente está vendo aqui esse retângulo, certo? Esse retângulo eu dividi ele em 6 partes e imaginem que sejam iguais. Dessas 6 partes eu pintei 3 de azul e deixei 3 sem pintar. O que eu poderia tirar daqui? Se eu estivesse olhando para as partes azuis, eu criaria uma fração que é o seguinte. Eu passo o risquinho aqui. Embaixo eu coloco o número de partes que eu dividi o meu todo, que seria esse retângulo. Então eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Ou seja, aqui embaixo é o chamado denominador. Ele vai ser 6 nesse caso, porque eu dividi a minha imagem em 6 partes. E se eu estiver olhando para a parte pintada, que seria 3 partes pintadas, o meu número de cima seria 3, porque o meu numerador é a quantidade de partes que foram pintadas, ou a quantidade de partes que eu tenho do que eu estiver olhando. Se eu estou olhando para as partes azuis, eu tenho 3 partes azuis, então meu numerador vai ser 3. Nesse caso, se eu estivesse olhando as partes que não são azuis, que não são pintadas, por exemplo, as partes brancas, o meu numerador também seria 3, porque eu tenho 3 sobrando aqui. Essa é a função do numerador e do denominador, certo? Ok, então o que são as frações? São parte de um todo, são parte de alguma coisa, e o meu todo aqui, minha alguma coisa aqui, seria o meu retângulo, tá? Daí, para a gente poder fazer a nossa comparação de frações, é bom a gente falar um pouquinho sobre simplificação de frações. O que seria simplificação? Seria nós encontrarmos uma fração equivalente a outra, só que menor, com números menores. Então, a simplificação ela vai vir da divisão, tá bom? Divisão. A simplificação sempre vai vir da divisão. Então, vamos simplificar essa imagem aqui. Eu sei, através do meu slide anterior, que a minha fração aqui é 3 sextos. Se eu quiser simplificar ela, eu tenho que pensar. Eu tenho numerador e denominador. Para simplificar, eu preciso encontrar o número que eu divido os dois ao mesmo tempo por esse número. 3 e 6, tem algum número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? Tem. É o próprio 3, certo? Então, eu vou dividir 3 por 3 e 6 por 3 também. 3 dividido por 3, resultado dá 1. E 6 dividido por 3, meu resultado dá 2. Essa minha fração está simplificada. Por quê? Vou pensar 1 e 2. Eu tenho algum número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo? Não, não tenho. Então, eu já não consigo mais simplificar minha fração. Ela está na forma simplificada, 1 sobre 2. Só que vocês sabem que 3 sobre 6 é a minha fração de cima, certo? Como é que eu encontrei esse 1 sobre 2 que se é a mesma imagem, está com fração diferente? Cara, imagina que a gente pegou, apenas dividiu essa imagem em dois. De um lado ficou as partes pintadas, do outro ficou as partes que não estão pintadas. É isso, a gente simplificou a fração. A gente encontrou uma outra fração no meu mesmo todo, no meu mesmo retângulo. Entenderam? Isso é simplificação de frações. É através da divisão. Eu vou dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. E eu vou dividindo, dividindo, até não conseguir mais dividir. Quando eu não conseguir mais, a minha fração está na forma simplificada. Ok? E aí, a gente passa agora para a parte da comparação de frações. Primeiro, vamos comparar com denominadores iguais. O que seria a comparação de frações? Imaginem que eu tenho dois quadrados. Vou colocar um exemplo bem simples. Tenho dois quadrados. Deixa meu quadrado feio, fala nada não. Vou dividir os dois em 4 partes. No primeiro, eu pintei 2 partes. E no segundo, eu pintei uma parte só. Gente, qual é o que eu tenho mais partes pintadas? Obviamente é o primeiro, certo? Então, como é que funciona a comparação de frações? Qual que é a fração do meu primeiro quadrado? 2 quartos. Qual que é a minha fração do segundo quadrado? 1 quarto. O que vocês vão fazer? Vocês vão comparar com os sinais de menor, maior, igual, certo? Menor, maior, igual. Vou colocar Mzinho, Mzão, igual, certo? Gente, quando a gente vai comparar frações, a gente precisa ter os denominadores iguais. Aqui é 4 e 4, então eu vou conseguir comparar elas. E aí eu comparo os numeradores. O 2 é maior que o 1. Ou seja, a minha primeira fração é maior que a minha segunda fração. Porque na primeira eu tenho mais partes pintadas e na segunda uma parte menor. Entenderam?
Isso é a comparação de frações com denominadores iguais. O problema é quando são os denominadores diferentes. Como assim? Eu tenho dois quadrados, dois retângulos iguais. Eles são iguais, não vou falar nada não. Um eu dividi em 3 partes e o outro eu dividi em 4 partes. No primeiro eu pintei 2 partes e no segundo eu pintei 2 partes também. Qual dos dois vai ser? Elas vão ser iguais? A minha comparação de frações vai dar igual? Porque eu pintei 2 em cada um? Sim ou não? Não. No primeiro eu dividi em 3 partes, então as partes são maiores. No segundo as partes são menores. Eu já sei que a minha primeira vai ser maior, porque as minhas partes da primeira são bem maiores que a da segunda. Só que vocês, como que vocês vão me explicar isso? Como é que eu faço isso se eu não tenho imagem, se eu só tenho a fração? Primeiro, vamos encontrar as frações aqui. Qual seria a fração do primeiro? 2 terços. E qual seria a fração do segundo? 2 quartos, certo? Dividir em 4 partes, 4. Dividir em 3 partes, 3, certo? 2, 2, é igual. Claro que não. Os denominadores estão diferentes. Para a gente fazer essa comparação, a gente tem que deixar os denominadores iguais. Para isso, a gente tem que encontrar o MMC entre esses dois números, entre o 3 e o 4. É o MMC dos denominadores. Vou até colocar aqui, ó. MMC dos denominadores. Denominadores. Então vamos lá, vamos encontrar o MMC de 3 e 4. Pegou, tal, passou o risquinho. Vamos encontrar? Primeiro, lembrando, números primos do lado direito. Vou começar dividindo por quanto? Por 2, porque o 4 dá para dividir por 2 e o 2 é meu menor número primo. 4 dividido por 2 dá 2. 3 dividido por 2 não tem como, eu repito. 3 e 2, posso dividir por 2 de novo? Posso. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2, não tem como, eu repete. E aí, 3 e 1, não consigo mais dividir por 2. Aqui já acabou. 3 dividido por quanto? 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Cheguei a 1 aqui. Por que eu coloquei o 3 aqui? Porque ele é primo e porque era o 3 desse lado aqui. Pronto, agora eu vou multiplicar os meus números aqui do lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é o meu MMC. Agora eu vou criar duas frações novas, que vão ser as mesmas frações dali, que elas vão ser equivalentes, então o mesmo resultado com números diferentes, só que agora as duas vão ter o denominador 12, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse 12 e a gente vai dividir pelo primeiro denominador, que é o 3. Quanto que é 12 dividido por 3? 4. E o 4 eu vou multiplicar pelo número de cima. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Certo? Certo. Essa é a minha primeira fração aqui. Elas são iguais, certo? Só tem os números diferentes. Elas são equivalentes. Se a gente simplificasse essa segunda fração, a gente ia chegar na primeira, tá? Se a gente fosse simplificando até não conseguir mais. Tá. A gente vai fazer a mesma coisa com a segunda fração. 12 dividido por 4, que é o 12 dividido pelo denominador. 12 dividido por 4 dá 3. O 3 eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2 dá 6. E aí eu encontro a minha segunda fração. Elas são as novas frações, que são a mesma coisa que essas outras. Cada uma é igual à sua, certo? E aí eu vou comparar. Cara, vou comparar 8 dozeavos com 6 dozeavos. Qual que é o sinal que eu vou colocar aqui? Maior, menor ou igual? Essa fração, a primeira fração aqui, é maior, menor ou igual à segunda? Ela é maior, porque o 8 é maior que o 6. O 12 não muda nada, o 12 só está aqui para falar. Agora eu dividi os quadrados em partes iguais, então eu dividi cada um deles em 12 partes iguais. Tá? Os dois estão divididos em 12 agora. 8 12, 6 12, o 8 dozeavos é maior que 6 dozeavos. É isso. Comparei as minhas frações. Tudo bem? Então, eu vou fazer um exemplo prático, sem desenho. Se 7 décimos, aqui ó, esse 7/10 é a mesma coisa que 7 sobre 10, tá bom? 7 décimos de uma classe passou em uma prova e 3/5 dessa mesma classe passou em outra prova. Qual prova teve a porcentagem de alunos aprovados mais alta e por quê?
para isso, a gente tem que comparar as frações. Vamos comparar? Denominadores estão diferentes. O que a gente faz? MMC de 10 e 5. Vou começar dividindo por 2, porque o 10 é para dividir por 2. Resultado 5. 5 dividido por 2, 5. 5 e 5. Vou dividir agora por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Acabou. Acabou aqui, acabou ali. 2 vezes 5, 10. Opa, é o próprio 10. Cara, vamos lá, gente. De primeira. A primeira fração, eu vou ter que mudar alguma coisa? Não. Não. É a mesma fração. A gente não vai ter que fazer fração equivalente a ela. Mas a segunda eu vou. A segunda de 5 foi para 10. Então, eu vou dividir. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 2 eu multiplico por 3. 2 vezes 3 dá 6. Beleza, 6 décimos. Primeira e segunda fração estão prontas. Agora vamos comparar? 7 décimos e 6 décimos. A primeira fração é maior ou menor que a segunda? É maior. Então, qual é a prova que teve maior porcentagem de alunos aprovados? É a primeira, porque a primeira fração é maior que a segunda, então a primeira prova teve mais alunos aprovados. E qual seria a resposta? A primeira classe. Por quê? Porque a fração da primeira classe é maior que a fração da segunda classe. É isso que vocês vão escrever. A primeira, pois a fração da primeira é maior que a da segunda, que a da segunda classe. Tá certo? É assim que vocês vão responder, com conta e com explicação. Com a conta e com a explicação escrita. Tudo bem? Bom, então aqui um resumo. Primeira coisa que a gente vai fazer, simplificar a fração se possível. Se não tiver como, beleza, pula para a próxima, que é encontrar MMC entre os denominadores de todas as frações. Se a gente tiver 5 frações sendo comparadas, vamos encontrar o MMC de todos os denominadores. Aí a gente vai fazer as novas frações. Como? Criando as novas frações, todas com o novo denominador, que vai ser esse MMC que a gente encontrou. E aí a gente vai encontrar as frações equivalentes, que vai ser dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir o novo denominador pelo antigo denominador. O resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo numerador dessa fração que eu fiz a divisão. Certo? Se eu tiver mais de 2 frações, o que eu vou fazer, professor? Como é que eu vou fazer esse negócio? Vocês vão, depois que vocês encontrarem todas as frações novas, vocês vão reescrever elas do menor para o maior. Tá bom? Encontre as frações equivalentes às antigas. Agora continua o denominador, acabei de falar. E a gente vai comparar usando o sinal de menor, maior ou igual. Certo? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, chama nós.